E nós vamos também aprender sobre a palavra de Deus. Amém? Estão prontos para aprender sobre a palavra de Deus? Amém. Vamos aprender, vamos aprender. Temos que estar com o nosso coração aberto e disposto. E nós estamos a falar sobre o livro de Malaquias. Se tiverem falta de ideias para nomes para os vossos futuros filhos, alguém está a pensar em Malaquias, aí está. É um nome muito, muito bonito. E Malaquias, mas em Israel era da moda, não é? Malaquias. Malaquias significa mensageiro. E vamos a Malaquias 3, onde está esta parte deste versículo. Nós hoje vamos ficar só com esta primeira parte deste primeiro versículo. Eu cheguei aqui e não avancei mais. Não consegui avançar mais. O Senhor, este versículo diz, Malaquias 3, 1, o Senhor Todo-Poderoso responde. Uma frase muito pequenina, não é? Muito poucas palavras. Mas o Senhor Todo-Poderoso responde. O Senhor estava a falar com o povo de Israel sobre a infidelidade deles, sobre coisas que estavam a correr mal, porque eles estavam demasiado confortáveis, tinham perdido o fervor, tinham perdido a paixão. Estavam, principalmente os sacerdotes do povo, aqueles que serviam a Deus, não é? Que ministravam da parte de Deus ao povo, que estavam encarregados de todo o serviço do templo, um trabalho muita responsabilidade. Principalmente esses, Deus exorta-os, não é? Deus, através do seu profeta, através de Malaquias, Deus fala-lhes e depois de falar sobre a infidelidade deles e tudo o que eles estavam a fazer ou não estavam a fazer, que manifestava essa infidelidade, Deus começa assim, ou o profeta começa assim o 3º capítulo. O Senhor Todo-Poderoso responde. E o Senhor está a responder, ele em todo este livro, ele está a confrontar, não é? E está a confrontar, não é? Ele está a confrontar especialmente os sacerdotes, não é? Já temos aprendido e visto isto, que os sacerdotes hoje de Deus, quem são? Somos nós. Todos os que colocam a sua fé em Cristo são sacerdotes. E é isso que João, o discípulo de Jesus, João, escreve em Apocalipse, no último livro da Bíblia. Cristo ama-nos e pela sua morte libertou-nos dos nossos pecados. Ele fez de nós um reino de sacerdotes para Deus seu Pai. Ele fez de nós um reino de sacerdotes. É isso que a Igreja é, não é? Todos aqueles que são libertos dos seus pecados pela morte de Cristo são feitos sacerdotes. É o que se chama o sacerdócio universal dos crentes. Todos os crentes são chamados para ser sacerdotes. O que é que isto significa? São chamados para servir a Deus, para ministrar a todo o povo da parte de Deus, como os sacerdotes faziam. E é isso. Então, a mensagem de Malaquias para os sacerdotes é a mensagem de Deus para a sua igreja. Para todos aqueles que creem no sacrifício de Jesus e que por esse sacrifício foram transformados e que vivem uma vida nova. Então nós somos os sacerdotes e Deus quer confrontar-nos. E Deus quer desafiar-nos. E como é que Deus desafia os sacerdotes? Como é que Deus nos desafia? Qual é a forma privilegiada de Deus nos desafiar? Alguma ideia? Como é que Deus nos desafia? Qual é o canal que Ele usa para nos desafiar? O Espírito que fala através de quê? Não, a fé é o que nós temos de ter. A fé é como nós temos de... Por meio da palavra de Deus. Como é que Ele responde? Ele diz, o Senhor Todo-Poderoso responde. Responde como? Falando. Pela sua palavra. Pela sua palavra. E é isso que lemos em 2 Timóteo
3,16, que diz, Paulo diz a Timóteo, toda a Escritura é inspirada por Deus e serve para ensinar, convencer, corrigir e educar, segundo a vontade de Deus, a fim de que quem serve a Deus seja perfeito e esteja pronto para fazer tudo o que é bom. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Toda. Não é para deixar nada de fora. É toda a Escritura. Não é para evitar coisas difíceis, ou que nos fazem confusão, ou que nos fazem questionar, ou ficar perplexos. Nada. Toda a Escritura é inspirada por Deus. E serve para quê? Para, nesta tradução da Bíblia para Todos, diz ensinar, convencer, corrigir e educar segundo a vontade de Deus. Outras traduções dizem repreender em vez de convencer, não é? E tem outras palavras. Esta é a tradução da Bíblia para Todos. São palavras mais... é um texto mais corrente, mais na linguagem corrente. Mas vamos trabalhar com estas 4 expressões. Ensinar, convencer, corrigir e educar. O que é que significa ensinar? Quem é que precisa de ser ensinado? Quem não sabe tudo. Quem já sabe tudo não precisa de ser ensinado. Certo? Se a palavra de Deus nos quer ensinar, significa que não sabemos tudo. É isso? Então vamos começar por aí. Não sabemos tudo. O que é que significa convencer? Significa que muitas vezes, por um lado, precisamos de ser convencidos de coisas que já sabemos. Já sabemos, mas precisamos que isso nos seja reforçado, porque a gente facilmente fica confusos com outras coisas, distraímos-nos, esquecemos, temos memória curta, então precisamos de ser convencidos novamente daquilo que já sabemos, mas precisamos também de ser convencidos de coisas diferentes daquelas que nós julgamos que sabemos. Certo? Porque nós estamos sempre a aprender. Precisamos sempre de ser ensinados. Corrigir. O que é que significa corrigir? O que é que implica aqui a palavra corrigir? O que é que nos diz a palavra corrigir? Diz-nos que, às vezes, estamos errados. E precisamos de ser corrigidos. E nós vamos ter sempre necessidade de ser corrigidos. Vamos ser sempre ignorantes, ou vamos estar sempre enganados em relação a algumas coisas. Se não fosse assim, o Senhor já nos podia levar, já podíamos ir já direitinhos, porque já estávamos lá, já tínhamos atingido a perfeição de Jesus. Mas não. Não é? Paulo diz que nós agora vemos como um espelho. Não vemos tudo, um espelho baço. Não vemos tudo claramente. Um dia vamos conhecer como somos conhecidos. Um dia vamos ver tudo claramente. Esse dia ainda não chegou. Esse dia quando estivermos com o Senhor. Amém? A última palavra, educar. O que é que significa educar? O que é educação? É moldar. Quando se educa, está-se a moldar alguém. Não é? Educar significa mudança, implica transformação. Alguém que precisa de ser educado. Não é? Educar, de facto, inclui todas as coisas anteriores. Ensinar, convencer, corrigir, tudo isso faz parte da educação. Então, se a palavra de Deus não está a fazer isto connosco, então alguma coisa está mal. Se a palavra de Deus não está a ensinar-nos, a convencer, a corrigir e a educar-nos, alguma coisa está mal. Não estamos numa zona de conforto. Essa zona de conforto não é onde Deus nos quer. Deus quer-nos aqui a ser ensinados, convencidos, corrigidos e educados. Isto é um processo desconfortável. Ninguém gosta de ser educado. Alguém aqui gosta de ser educado? Qual é a primeira palavra que as crianças aprendem? Ou uma das primeiras, não é? Normalmente a primeira é papá, mamãe e depois. Não. Não. Não significa eu não quero que tu me corrijas, eu não quero que tu me convenças, eu não quero que tu me ensines. Não.
Ninguém gosta de ser educado. Mas é aí que Deus nos quer, é a ser educados por Ele. É ser educados pela Sua palavra. Pela Sua palavra. Nós temos estado a falar sobre... Temos estado a dar este tema, nós temos estado a estudar todos os profetas menores, estes livros mais pequeninos de profetas, os 12 últimos livros do Velho Testamento, que se chamam os profetas menores, porque são livros mais pequeninos. Temos estado a estudar estes livros e estamos no último, não é? Glória a Deus. Glória a Deus. Chegamos ao fim dos profetas menores e tem sido uma viagem, não é? Super profunda e elucidativa da natureza de Deus e da forma como Deus se revela no Velho Testamento para nós hoje. Pelo menos eu espero que esteja a ser. É essa a ideia. E temos dado este título a esta série de mensagens, Deus no turbilhão. Quando é que nós estamos em turbilhão? Há turbilhões e turbilhões. Há situações muito complicadas, olha, como estas crianças que nós tivemos a ver. Não é? Isso é um turbilhão de outro nível. Não é? Aquilo que estas crianças passam, aquilo que os nossos irmãos passam na Índia, principalmente no norte da Índia, onde a perseguição está ao rubro, onde as pessoas são mortas, presas pela sua fé, onde mulheres cristãs são violadas na rua por causa de serem cristãs. Isto é outro nível de turbilhão. Não é? Mas há outros turbilhões. Não é? O que nós vemos que o povo de Israel passou turbilhão, foram exilados, foram conquistados por outro império, perderam a sua independência nacional. Porquê? Porque desobedeceram a Deus, trouxeram sobre si mesmos esse turbilhão. Isso é outro tipo de turbilhão. Mas há outro turbilhão, não é? Que Deus quer. Há outro turbilhão onde Deus sempre nos quer. É no turbilhão de dependência dele. Estar dependentes de Deus. Nós, para estarmos dependentes de Deus, nós temos que ter consciência de que não podemos depender de mais nada. A nossa dependência principal não pode estar em mais nada. Tem que estar nele. Isso é que significa dependência de Deus. E nós, para percebermos isso, nós temos que passar por certas coisas. Nós temos que passar por certas coisas para Deus mexer connosco. Deus tem que nos abanar. Deus tem que nos desafiar. Que é para nós irmos para outros níveis de dependência. Aquela música que nós cantamos, leva-me para o lado que é mais profundo. Leva-me para o lado que é o mais profundo. O que é preciso para ir para o lado que é o mais profundo? Para irmos para outro nível de fé, é preciso mexer connosco. Deus tem que nos levar. Nós cantamos isso, mas na realidade, a maior parte das vezes, nós não queremos isso. Honestamente. Nós cantamos isso, mas se nós tivermos na nossa mente exatamente tudo aquilo que isso significa, aí se calhar já não cantávamos com tanto entusiasmo. Mas é um ato de fé. Não é um ato de fé que nós confiamos que, independentemente daquilo que passarmos, é plano de Deus. Deus está no controle e Ele vai nos levar até onde Ele quer levar-nos e vai nos tornar mais parecidos com Jesus no processo, se nós permanecermos. A palavra de Deus é turbilhão na nossa vida. Deus diz a Jeremias, ao profeta Jeremias, não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como um martelo. Não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça a penha. Palavra como fogo, como um martelo. Um martelo que parte. Não é? Um martelo que desmonta. Um martelo que parte pedra. Quem é que é pedra aqui? Nós somos pedra e Deus precisa de nos partir. Deus precisa de nos partir. E Ele está sempre a partir-nos, está sempre a partir pedra na nossa vida, que é para nos moldar, não é? Para nos transformar. Também de formas mais suaves. Há imagens mais suaves, como o barro nas mãos do oleiro, uma coisa mais meiga. Não é? Deus também trabalha assim. Mas muitas vezes tem que vir um martelo. Então, nós precisamos da palavra.
é através da palavra que Deus, o Senhor Todo-Poderoso, responde e fala. E nós somos chamados para pregar, primeiro, antes de pregar, antes de anunciar, precisamos de quê? Ler e estudar a palavra de Deus, toda a palavra de Deus. E Paulo, ele disse, quando se encontrou com os anciãos da igreja de Éfeso, Atos 20 é um capítulo maravilhoso. Toda a Bíblia é maravilhosa. Mas em Atos 20 é maravilhoso no sentido da mensagem de Paulo para os anciãos da igreja de Éfeso, para os líderes da igreja de Éfeso. E uma das coisas que ele diz é isso: no dia de hoje vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar algum conselho de Deus. É isso? Está escrito? Então está escrito o quê? Todo o conselho de Deus. Nós somos chamados para pregar todo o conselho de Deus. Não é uma parte, não é as passagens que para nós são mais familiares, não é aquilo em que estamos mais seguros. É tudo, tudo. E a Bíblia é um mundo. A Bíblia é um universo. A palavra de Deus é clara. Como a Rita estava a dizer, é clara em muita coisa, mas noutras não é assim tão clara. É clara em tudo aquilo que quer ser clara. Isso aí, sem dúvida. Mas há outras coisas em que nos deixa mais em bicos de pés. O que é aquilo? Há outras coisas que nos obriga a muito mais esforço. Irmãos, e por isso é que a igreja tem 2000 anos, grosso modo. E é por isso que na igreja há discussões que estão a acontecer há milénios sobre coisas que para alguns são claras na palavra de Deus, mas para outros não são assim tão claras. E então a igreja é para isso também. A igreja é para nós descobrirmos juntos. A igreja não é... Nós na igreja, a ideia não é ver alguém que já percebeu tudo e que ensina e que partilha tudo que já percebeu com aqueles que não percebem quase nada ou percebem só alguma coisa. Não, nós estamos todos a descobrir. Todos. Alguns aplicam-se mais e descobrem mais. E por isso é que se calhar também Deus chama, não é? Se calhar Deus chama alguns para ensinar. É verdade, alguns têm ministério de ensino. Não é? E quem é pastor, como eu, tem esse ministério. E foi Deus que me chamou. E eu, quando estou aqui com temor. Porque eu sei que vou dar contas a Deus de tudo aquilo que eu falo aqui. E eu tenho essa consciência quando estou a preparar estas mensagens, quando estudo, quando leio, quando pesquiso. Eu tenho essa consciência, eu vou ter que dar contas a Deus do que eu falo aqui. É muita responsabilidade. Mas o meu compromisso, sabem, o meu compromisso com Deus, que eu já fiz há muito tempo, praticamente desde que comecei a pregar regularmente, é nunca evitar passagens ou temas que podem ser complicados. Todo o conselho de Deus. É isso que Deus nos chama. Para ler, mesmo quem não tenha esse ministério de ensino, tem a responsabilidade de conhecer a palavra de Deus, porque se quer ouvir Deus, se quiser ouvir a resposta de Deus, tem que conhecer a palavra. Então é ler, estudar e anunciar todo o conselho de Deus. E eu fiz esse compromisso com Deus. Nunca evitar nada. Por isso é que eu uso este método. Eu e muitas outras pessoas. Aliás, eu aprendi com mestres na minha vida. E continuo a ter mestres na minha vida. Que me ensinam. E segundo a palavra, e este método de pegar num livro da Bíblia e pregar capítulo a capítulo, versículo a versículo, chamado método expositivo, isto aqui vacina-nos. É uma vacina para quê? Para a gente não evitar nada. Não dá. Não dá. Se temos esse compromisso, então vamos passar por todo o texto. Vamos passar por todo o texto. E o texto vai nos trazer coisas incómodas.
O texto vai-nos trazer coisas incómodas. Quando nós começamos a ler o texto traz-nos coisas incómodas, incomoda-nos, traz-nos dúvidas, traz-nos perguntas, questionamentos. Mas esse é o compromisso que nós temos de ter, se quisermos seguir o exemplo de Paulo, que seguia o exemplo de Cristo, como ele dizia. Então é toda. Então, Deus responde. Deus responde através da sua palavra. E nós temos a responsabilidade de conhecer toda a palavra. E estar sempre a aprender. Agora, Deus responde, mas nós às vezes ouvimos mal. Certo? Eu sou perfeito. Alguém aqui acha que eu sou perfeito e que ouço sempre bem? Não. Eu não ouço sempre bem. Nós podemos estar errados. Nós às vezes ouvimos mal. O que é que eu quero dizer com isso? Estão aí as Jornadas Mundiais da Juventude. Não é? Alguém já ouviu falar? E uma das doutrinas da Igreja Católica é o quê? Vem cá o Papa, e uma das doutrinas da Igreja Católica é a infalibilidade papal. O Papa, quando fala ex cátedra, ou seja, quando fala da cadeira de Pedro a exercer o seu ministério, é infalível. Não há questionamento. É igual à palavra de Deus. É igual à palavra de Deus. E aqui? Será que temos infalibilidade pastoral? Infalibilidade pastoral. Será que temos esse dogma? Será que temos essa doutrina? Não? 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 Certeza que não? Ok. Alguns não estão muito certos, não é? Não temos essa doutrina, não temos. Um pastor é um homem que faz o seu melhor, tem essa responsabilidade, ou deve fazer o seu melhor para entender e transmitir fielmente e com verdade. Essa é a minha oração quando eu estou a preparar a palavra e principalmente na noite anterior, no sábado à noite, a minha oração é: Deus, ajuda-me a pregar com verdade, com amor e fiel à tua vontade. Mas eu posso me enganar. Não é? Eu sou homem. Agora, irmãos, o que é que isto significa? Vamos ver o que é que isto significa. Eu posso estar errado. É muito importante a gente perceber isto. Há coisas na palavra, irmãos, que são indiscutíveis. Há coisas que são indiscutíveis. São as chamadas, já há quem chame, doutrinas essenciais. Doutrinas essenciais. Se eu prego aqui que Jesus morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia, eu posso estar errado. Posso estar errado. É que a palavra é infalível e é claríssima nisso. Ela não nos deixa margem. Não nos deixa margem para outras interpretações. Se tivermos outras interpretações, automaticamente podemos dizer: tu não és cristão, a tua fé não é cristã. Pode ser outra fé qualquer, mas cristã não é. Se alguém tem outra interpretação e acha que Jesus não morreu bem na cruz, ou que parecia que estava morto, mas depois saiu da cruz, como algumas doutrinas e religiões dizem, não é? Ou que Jesus não era bem um homem, ele era um espírito, não é? Que só usou o corpo de um homem. Isso não é cristão. Não é cristão. Então, cada um pensa o que quiser, e cada um é livre de pensar o que quiser, mas também nós somos livres, aqueles de nós que conhecem a palavra, para dizer: não, isso não é cristão. Pensa lá como quiseres, mas isso não é cristão. Não é? São coisas... Nós temos, nas igrejas, temos uma coisa que se chama declaração de fé. Não é? Que é o quê? É um documento que tem o quê? As doutrinas essenciais. Ou seja, doutrinas em relação às quais não há forma de haver questionamentos e diferentes interpretações sem que estejamos a sair da fé cristã. Podes sair, podes pensar como quiseres, mas se pensas diferente, estás a sair da fé cristã. Lamento. Não há forma, não podes ter, como os ingleses dizem, ter o bolo e ao mesmo tempo comê-lo. Não dá, ou tens o bolo ou o comes.
Não é? Então nós temos essas declarações de fé, que são o quê? São as doutrinas que nós dizemos em relação a isto. Para ser membro desta igreja tem que haver uma subscrição, não pode haver outra interpretação, é esta. É indiscutível, não dá para discutir sobre isto, é isto. Não dá. E as igrejas têm essa declaração de fé. Mas há muita doutrina que não está lá, que também são doutrinas importantes. Quando eu digo doutrinas essenciais, eu não estou a dizer que as outras não são importantes. São importantes, mas em relação a essas, pode haver diferentes interpretações dentro da autoridade da palavra, dentro da palavra. Deixa-me explicar o que é que isto quer dizer. Nós podemos discordar em relação a coisas não essenciais. Por exemplo, há igrejas, e eu tenho amigos que prezo e que respeito, que até estudaram muito mais do que eu a Bíblia e tiraram cursos em ótimas universidades evangélicas, cristãs, sérias, íntegras, que amam a palavra de Deus e que têm a palavra como autoridade final e que acham que as mulheres não devem poder pregar. Têm argumentos bíblicos. Há passagens que, se nós lermos, ficamos a pensar. E que as mulheres não podem assumir cargos de liderança na igreja. Eu acho que eles estão enganados. Mas eu posso estar enganado também em relação a isso. Vou saber, mas isso não quer dizer que eu não tenha convicção. Eu tenho toda a convicção, de que aquilo que eu penso é o correto e o bíblico. Mas eu tenho que ter a humildade de dizer, eu não sei tudo. Há pessoas tão cristãs como eu, que amam tanto o Senhor como eu e amam tanto a palavra como eu, e que pensam diferente de mim em relação a algumas coisas. Eu tenho que respeitar isso, e um dia nós vamos todos saber quem é que está errado. Vamos todos saber. E eu de certeza que eu vou ter coisas que estou errado. De certeza. E todos nós e cada um de vocês também. Não há maneira de não ser assim. Senão éramos perfeitos no nosso conhecimento. E aqui neste mundo nós nunca vamos ser. Então é isto. E é esta distinção que nós temos de fazer. Por isso é que a nossa declaração de fé, que nós temos aqui na igreja, com essas doutrinas, por isso é que a nossa declaração de fé não é tipo uma lista telefónica. Lembram-se das listas telefónicas? Alguns aqui já não se lembram. Lembram-se das listas telefónicas? Eram pois, os mais antigos, não é? Mais antiguinhos daqui. Não é? Que eram assim, calhamaços, assim, que toda a gente tinha em casa. Porque não havia telemóveis. Ninguém tinha números gravados em lado nenhum. Quando a gente precisava de saber um número, ou ia à lista telefónica, um grande calhamaço assim, ou então tinha que ligar para um número. Não é? Aqui era o 118, não era? Era o 118 que a gente ligava para perguntar, olha, qual é o número? Dávamos a morada, o número desta morada. E a pessoa dizia-nos, número X. E então a gente ia e ligava. No nosso telefone, discava assim. Não é? Era assim. Não é? Para os mais novos aqui, os telemóveis não existiram sempre. Não é? Por isso é que a nossa declaração de fé não é uma lista telefónica. Porque nós sabemos que há coisas em que pode haver interpretações diferentes e nós não excluímos as pessoas por causa disso, da membresia da igreja. Excluímos se em alguma daquelas doutrinas que para nós são absolutamente inegociáveis, né? Aí se houver alguma discordância, aí já não dá. Não dá para seres membro. Se achas que o Espírito Santo não é uma pessoa da Trindade, se achas que o Espírito Santo é uma força que anda aí, não é? Como, por exemplo, as testemunhas de Jeová defendem, é? Ou se achas que não existe céu nem inferno e que nós vamos reencarnar, pá, se achas isso, é que respeitar, mas isso não é cristão de todo. Não pode haver não podemos negociar essas coisas, não é? Então, é muito bom, muito importante nós termos esta humildade diante da palavra. Sabemos separar as coisas. E sabermos acolher. Olha, eu no GBU estive a trabalhar no Grupo Bíblico Universitário, estive a trabalhar lá cerca de 7 anos. E aprendi isto. Eu aprendi isto de uma forma muito pessoal, não é? Porque eu estava a liderar uma equipa de obreiros, um anglicano,
da Igreja Anglicana, de Inglaterra. Não é? 2 ou 3 da Igreja dos Irmãos. Não é? Se não sabem o que é, podem ir pesquisar. Aqui em Portugal é muito popular, das Igrejas dos Irmãos. Um batista. O que é que me falta? E estava lá eu, carismático. Não é? Então eu tinha que liderar obreiros, pessoas no ministério. Não é? Pessoas no ministério, cada um deles com formação para fazer o que estavam a fazer, formação bíblica. E eu tinha que os liderar no meio de muitas diferenças doutrinárias. Mas o que é que a gente fazia? Focava-se no essencial. Claro, uma igreja é diferente. Uma igreja é diferente. Porque aqui, aquilo que é falado daqui do púlpito, aquilo que eu acredito é aquilo que eu vou falar aqui do púlpito, é aquilo que eu vou ensinar. Eu não vou ensinar uma coisa que o outro A, B ou C acredita. Não, eu vou falar aquilo que eu acredito que é o entendimento correto das Escrituras. Então, numa igreja é diferente, não é? Não podemos estar todos a trabalhar só sem falar sobre temas difíceis. Não dá. Não é? Lá a gente não estávamos a falar se a salvação se perdia, se a salvação se podia perder, se não se podia perder. Não estávamos a falar se há livre-arbítrio, se não há livre-arbítrio, se a salvação é tudo do lado de Deus, ou se o ser humano tem no seu livre-arbítrio a capacidade de escolher também a salvação. Enfim, não estávamos a falar sobre isso. Agora aqui nós falamos, temos que falar, temos que ensinar. E eu vou ensinar aquilo que é o meu entendimento, que eu acho que é o entendimento correto das Escrituras. Porque Deus chamou-me para ser o pastor da igreja. Não é? E eu tenho que fazer o meu ministério. Não é? Não tenho escolha, não tenho hipótese. E, claro, eu sou homem e posso falhar. O que é que a gente tem que fazer? Temos que ir estudar. Temos que ir estudar. Temos que ir estudar as Escrituras. O que é que as Escrituras dizem? O que é que as Escrituras realmente dizem? Toda a Escritura. Temos que ir estudar toda a Escritura. Se queremos ter outra visão das coisas, podemos ter, mas temos que ir às Escrituras. Temos que mostrar pelas Escrituras que aquilo que estamos a dizer, porque o Senhor responde pela Escritura. O Senhor responde pela sua palavra. Querem ouvir Deus? Queres ouvir Deus? Vai à palavra. Deus responde. O Senhor Todo-Poderoso responde. Então vai à palavra, mergulha na palavra. Não dá para ter uma visão diferente sem ter conhecimento da palavra. Não dá. Nós não podemos. Não temos... Os únicos argumentos legítimos que nós temos são da palavra. O resto é relativo, é de homens que podem se enganar. Agora, eu não estou a dizer que não é importante e bom ouvir outras pessoas. Não estou a dizer que nós temos só que ler a Bíblia e não ouvir mais ninguém. Não. É importante, nós precisamos de mestres. Nós precisamos de mestres. Por isso é que Paulo diz em Efésios que foi Deus, atenção a esta passagem, foi Ele que constituiu uns para apóstolos, outros para profetas, outros como evangelistas, outros como pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para o serviço da comunidade, para a edificação do corpo de Cristo. Quem é que apontou os mestres? Foi a igreja que fez uma votação e lembrou-se e escolheu assim meio aleatório, ou era o mais simpático. Quem é que apontou? Foi a igreja. O trabalho da igreja não é escolher. O trabalho da igreja é reconhecer. Reconhecer o chamado de Deus. Não é a igreja que escolhe. É Deus, está aqui escrito na palavra. Foi Ele que constituiu uns para apóstolos, outros para profetas, outros como evangelistas, outros para pastores e mestres. Se depois os pastores e mestres se metem a pata na poça, se metem água, se desonram o seu ministério, isso é um problema que a igreja tem também que abordar. Não é ficar a dizer, foi Deus que constituiu, então a gente não pode fazer nada. Temos que, olha, é o ungido do Senhor, ninguém pode tocar no ungido do Senhor, que há muito esse argumento. Não é? Ninguém pode tocar. Ele pode fazer o que quiser. Pode roubar, pode praticar adultério, pode fazer o que ele quiser. Pode maltratar as pessoas. Nós não... Foi Deus que não podemos tocar no ungido do Senhor. Esse argumento isso é de seita. Não é que isso não tenha o seu lugar. Não é que isso não tenha o seu lugar. Mas usar isso para dizer que não se pode questionar absolutamente nada
da vida dos pastores e mestres, isso é de seita. Espero que estejam a perceber o que eu estou a dizer. Eu sei que... Não é? Porque a Bíblia fala do ungido do Senhor. E Deus diz aqui que é Deus que constitui. Agora, não podemos dizer que porque Deus constitui, agora nós não podemos... Não percebi. Desculpem. Esqueci de mudar a referência. É Efésios. Efésios 4, 11, 12. Obrigado, irmão. Obrigado. Estão a ver como eu falho? Está aqui o exemplo. Estava aqui a já induzir em erro na passagem. Involuntariamente. Era para ver se estavam atentos. Era, não? É verdade. Obrigado, Sandro. Então, e nós precisamos de mestres. Nós precisamos disto. E uma das coisas mais arrogantes que nós podemos fazer é ignorar o ensino dos mestres. Mestres. E nós somos uns privilegiados na nossa era porque nós temos acesso a tantos mestres e tanta riqueza. Temos acesso, com um clique, nós temos acesso a ensino de qualidade. Temos acesso a pessoas que Deus tem usado de uma maneira incrível, que se têm deixado usar por Deus. Também temos acesso a muita porcaria. E cabe-nos a nós, pela palavra, ter o discernimento. Pela palavra, ter o discernimento. Pela palavra. Mas, irmãos, eu tenho autores que para mim têm sido referência na minha vida, têm sido mestres para mim, que eu nunca os conheci pessoalmente. O Eugene Peterson, por exemplo, para alguns que conhecem aqui literatura cristã. O Eugene Peterson, para mim, grande mestre formativo na minha vida. Tim Keller, outro mestre, grande mestre que temos usado aqui na igreja tanto material feito por ele, desenvolvido por ele, que já partiu para o Senhor há pouco tempo. Mestres, John Stott, Tim Keller, de uma igreja presbiteriana, onde as mulheres não podem pregar e ele tem essa convicção e não podem exercer cargos de liderança porque ele vê isso na palavra. E eu discordo dele, mas não deixa de ser meu mestre. Amém? John Stott, anglicano, batizam crianças na igreja anglicana. Eu não concordo, mas ele não deixa de ser meu mestre. Porque eu tenho outra visão. A palavra a mim, o que eu vejo na palavra é outra coisa. Mas não deixam de ser meus mestres. Então, alguém pode dizer, mas eu conheço tão pouco da palavra, eu não conheço muitos versículos e se eu vou falar com alguém, a pessoa sabe muitos mais versículos do que eu. Olha, faz o teu melhor. Estuda segundo a tua capacidade. E se não tens essa formação, porque nem toda a gente tem essa formação, então, no mínimo, tem discernimento para perceber quem é que te pode ensinar. Quem é que te pode ensinar? Procura mestres segundo o coração e a palavra de Deus. Procura mestres. Se tens pouca formação, se tens pouco conhecimento, se não sabes ler muito bem, então procura mestres em que tu vejas Cristo nas suas vidas, em primeiro lugar. Que vejas a integridade de Cristo. Que vejas a palavra, o amor de Deus e a verdade de Deus a ser vividos. Mas nunca deixes de querer mais, nunca deixes de querer ouvir o Senhor, que te responde pela palavra. Nunca deixes de fazer isso. Não fiques nessa, eu sou muito limitado, eu não tenho muito conhecimento. Não, nunca fiques aí. Nunca desistas de conhecer mais da palavra. Porque Deus revela-se na palavra a todos. A todos. Sabem quem é mais nobre? Quem é que são os cristãos mais nobres? Exatamente. Os cristãos de Bereia. Os crentes à moda de Bereia. Vamos a Bereia? Vamos lá a Bereia? Ali para os lados de... Vira à direita. Atos 17. Atos 17, versículo 1. É ali para os lados da Grécia. Atos 17. Atos 17, 1 a 12.
Esperar só mais um bocadinho. Atos 17. Temos que dar tempo a quem tem Bíblias em papel, não é? Está em desvantagem. Quem tem telemóveis nem precisa de saber onde é que estão os livros. É só pesquisar lá em cima e aparece logo. Tá? Vamos lá. Paulo e Silas passaram pelas cidades de Anfípole e Apolónia e chegaram a Tessalónica, onde havia uma sinagoga dos judeus. Como era seu costume, Paulo foi lá e durante 3 sábados falou com eles sobre a Sagrada Escritura. Falou com eles sobre quê? Sobre a Sagrada Escritura. Ia-lhes explicando que o Messias tinha de sofrer e que depois de morrer tinha de ressuscitar. E dizia-lhes: este Jesus que eu vos estou a anunciar é o Messias. Alguns judeus ficaram convencidos e logo se juntaram a Paulo e Silas, bem como um grande número de gregos, adeptos da religião judaica e muitas mulheres importantes. Mas outros judeus ficaram cheios de inveja. Reuniram alguns homens maus entre os marginais e, juntando muita gente, provocaram uma desordem na cidade. Os agitadores assaltaram a casa de Jasão à procura de Paulo e Silas para os entregarem ao tribunal do povo. Como não os encontraram lá, levaram Jasão e alguns outros cristãos à presença das autoridades da cidade enquanto gritavam: esses homens que têm provocado desordens por toda a parte estão agora na nossa cidade. E Jasão recebeu-os em sua casa. Todos estes indivíduos desprezam as leis do imperador, pois dizem que há outro rei, chamado Jesus. Quando a multidão e as autoridades ouviram isto, ficaram tão impressionadas que obrigaram Jasão e os outros a pagar uma multa estipulada antes de os soltarem. E agora sim, vamos a Bereia. Isto foi para dar o contexto. Logo que anoiteceu, os irmãos fizeram seguir Paulo e Silas para a cidade de Bereia. Quando lá chegaram, foram à sinagoga dos judeus. Os judeus dali eram o quê? Mais nobres, aqui na tradução da Bíblia para Todos diz mais bem informados do que os de Tessalónica, pois receberam a mensagem com muito boa vontade e todos os dias, estudavam a Sagrada Escritura para verem se o que Paulo dizia era mesmo assim. Deste modo, muitos deles tornaram-se crentes e entre esses um grande número de gregos e gregas da alta sociedade. O que é que nós temos de ser? Crentes de Bereia. Queremos ser mais nobres, mais bem informados. E quando fala de nobres e bem informados, fala de nobreza de caráter. Não é? Fala de um caráter que agrada mais a Deus. Estudar todos os dias para ver se aquilo que o pastor diz, até aquilo que o apóstolo diz, se é mesmo assim, de facto. Até o que o apóstolo diz. Mas é estudar. É estudar. É que para perceber se aquilo que o pastor diz ou o apóstolo diz é mesmo assim, há que estudar. Isto dá trabalho. Mas se queremos perceber, se queremos ter revelação de Deus, se queremos que Deus nos responda, nós precisamos da palavra, porque é pela palavra que Ele nos fala. De uma maneira privilegiada. Ele fala-nos também através do seu Espírito, o seu Espírito fala-nos, mas se aquilo que Ele nos fala no nosso Espírito, através do seu Espírito, não está na sua palavra ou está contrário à sua palavra, então podemos ter a certeza que não é o Espírito de Deus a falar. A palavra é o crivo, a palavra é a autoridade. É a palavra que nós temos de ir. E é isto que Deus nos chama para fazer. Não é? Deus responde. O Senhor Todo-Poderoso responde. Queremos ouvir Deus. Queremos ouvir Deus. Queremos ouvir o seu coração. Queremos conhecer o seu coração. Então vamos à palavra de Deus. Toda a palavra de Deus. Todo o conselho de Deus. É preciso ler a palavra toda. Irmãos, não dá para ler só o versículo diário. Não dá. Isso é melhor do que nada. É melhor do que nada. Mas como eu já disse aqui, também comer um amendoim em vez de almoçar é melhor do que nada e vai-te deixar subnutrido.
Isso do é melhor do que nada não diz quase nada. Não é? Nós precisamos mais do que o versículo diário. Precisamos mais do que aquele devocionalzinho, não é, que estamos a enviar por WhatsApp. Tudo isso é bom, mas é preciso mais. Nós temos que ler a palavra. Temos que começar em Gênesis, correr a Bíblia. Ler no mínimo, dou aqui uma receita. Não é? Um capítulo do Velho Testamento, um capítulo do Novo, um salmo, e então depois podem ler também o devocional e o versículo diário. E podemos fazer isso em meia hora, 3/4 de hora. Isso faz-se. Com calma. Não é? E depois ter algum tempo de oração também. Não é? Temos que, se calhar, cortar um bocado mais nas redes sociais. Não é? Para termos esse espaço na nossa vida diária. E um pastor que eu li uma vez, ele disse que as redes sociais vieram mostrar que ninguém tinha falta de tempo para estudar a Bíblia. As redes sociais vieram provar isso. Ninguém tinha falta de tempo para estudar a Bíblia. Nós usamos o nosso tempo para outras coisas. Agora, queremos ouvir Deus. Queremos que Deus nos responda. Estudar a palavra, diligentemente. E orar a palavra e deixar Deus falar ao nosso coração através da sua palavra. Sermos ensinados, convencidos, corrigidos e educados segundo a vontade de Deus. A cada dia. Mas qual é a resposta de Deus? Se quisermos resumir toda a palavra de Deus, toda a resposta de Deus numa coisa só. Qual é o alvo principal de Deus com a sua palavra? É revelar o quê? Cristo. 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 Cuidado, irmãos, cuidado. Porque nós não podemos, isso é outra coisa que é, nós temos que estudar a palavra de acordo com a palavra. Porque é a palavra que nos diz como é que nós estudamos a palavra. É a palavra que interpreta a própria palavra. Nós precisamos de perceber qual é o alvo da palavra para nós recebermos aquilo que a palavra diz. E é simples, não é complicado. O alvo da palavra é Cristo. É mostrar Cristo, é revelar Cristo. É esse o objetivo de Deus, desde Gênesis até Apocalipse. Revelar Cristo, o seu Filho. Cristo, que é o Senhor. Cristo. Vamos ler aqui em Efésios, estamos a terminar mesmo. Efésios 2, versículo 19. Só para percebermos isto. Efésios 2, 19. É porque senão é muito fácil, irmãos, nós arranjarmos aqui grandes saladas. Não é? Não percebermos que o objetivo é Cristo, arranja-nos grandes complicações e grandes saladas. Não é? Por exemplo, vamos ler a lei de Moisés, que está nos 5 primeiros livros da Bíblia, não é? Que é a Tora para os judeus, que é o Pentateuco, não é? A Tora, a lei. Vamos ler aquelas leis e não vamos perceber como é que nós devemos viver aquilo. Depois vamos começar, se calhar, a fazer sacrifícios de animais, não é? A comprar ovelhas e carneiros e bois para sacrificarmos no altar. Não é? Se calhar vamos arranjar ideias assim, como há aí muita gente que arranja, que temos que construir um templo. Vamos construir um templo, não é? Para voltarmos para fazermos lá no templo aquilo que os israelitas faziam. Não é? Se nós não percebermos que o objetivo de tudo aquilo era revelar Cristo, não é? E como é que aquilo revela Cristo, nós vamos arranjar aqui todo o tipo de tretas. Conhecem esta palavra, tretas? Temos aqui gente de várias culturas, não sei se é familiar para toda a gente. Então, Efésios 2... Fiquei aqui sem bateria. Efésios 2, versículo 19 a 22. Portanto, já não são estrangeiros nem hóspedes, fazem parte do povo santo de Deus e são membros da sua família. Estamos a falar para a igreja, ok? Para a igreja que é o povo da palavra. O povo da palavra.
É em Cristo que todo o edifício está seguro e cresce até se transformar num templo consagrado ao Senhor. É igualmente em Cristo que fazem parte desse edifício, que é a casa onde Deus habita pelo seu Espírito. Nós formamos um único edifício. Quais são os nossos alicerces? Os apóstolos e os profetas. O que é que são os apóstolos e os profetas? É toda a Bíblia. Os apóstolos e os profetas é toda a Bíblia. Os profetas do Velho Testamento, os apóstolos do Novo, toda a Bíblia. Os nossos alicerces como igreja é a Bíblia. Mas os nossos alicerces estão assentes em quem? Cristo, que é a pedra principal. Sem Cristo tudo vai cair. O nosso edifício vai ser uma bagunça, vai ser uma desordem. Vai ser um edifício que desmorona facilmente. Que desmorona. Não é? E se não desmorona agora, vai desmoronar mais à frente. Quando Deus trouxer à luz toda a obra dos homens. Cristo é a pedra principal. E é em Cristo que nós estamos seguros. É em Cristo que nós crescemos até nos transformarmos num templo, numa casa onde Deus habita de forma perfeita. Não é? E é Cristo. Então, fica essa dica fundamental, não é? Para quando estudarmos a palavra, quando formos à palavra, vamos olhar para a palavra com os olhos de Cristo. Não é com os olhos da lei de Moisés, não é com os olhos dos profetas do Velho Testamento, não é com os olhos de David nos Salmos. Isso é importante, mas depois vem o que é essencial e fundamental, que é Cristo, que está no fundamento. Não é? Não podemos isolar nada da Bíblia de Cristo. Senão, vêm aí as heresias, né? E as mentiras, e os enganos, e os erros, e a nossa desgraça. Amém? O Senhor responde. Vamos ficar de pé. Vamos responder nós a Ele também. Como é que nós respondemos a Deus? Em oração. Respondemos a Deus em oração. Ele responde-nos pela Sua palavra, nós respondemos a Deus em oração. E dizemos sim à Sua palavra. Amém?